Olá, meus amores! Esta aula é a aula de número 7. Vamos dar início a uma sequência de aulas para o segundo bimestre, para as primeiras séries do ensino médio. O assunto desta aula vai ser proporcionalidade. Então, fique ligado para você não perder nada. Vamos lá, então? I used to rule the world, see sunrise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone, sweep the streets I used to own. Então, a rotina de hoje tem como competências e habilidades compreender a ideia de proporcionalidade direta e inversa como relações de interdependência e suas características principais. Expressar a interdependência entre grandezas por meio de funções, contextualizar a ideia de função e enfrentar situações, problemas. Então, hoje nós vamos trabalhar a proporcionalidade. Para isso, precisamos rever alguns conceitos aí. O primeiro, razões. O que vem a ser uma razão dentro da matemática? A razão, na verdade, ela é uma divisão ou um quociente entre valores, tá? E eu posso representar essa divisão na forma fracionária, decimal ou na forma percentual. Quando eu tenho duas razões e eu igualo essas duas razões, nós dizemos então que existe uma proporcionalidade, uma proporção. Vamos ver um exemplo disso. Então, qual a razão entre os números 4 e 8? Então, como é uma divisão e eu represento na forma de fração, eu coloco 4 dividido por 8. Então, fica 4 oitavos. Essa divisão aqui, essa fração, eu posso representar na forma decimal. Pegando 4, dividindo por 8, eu vou ter 0,5. Esse 0,5 aqui, eu posso pegar e representar ele na forma percentual. Como que eu faço? Tiro a vírgula aqui, vai sobrar só o 5. Representando na forma de fração, acrescento 1 aqui embaixo. Como tem uma casa depois da vírgula, eu coloco um zero aqui embaixo, tá? Se você fizer a leitura desse decimal e dessa fração, você vai ver que tem relação, ó. Aqui é o quê? 5 décimos. 5 décimos, tá? Então, são formas de representar diferentes. Só que para chegar no percentual, o percentual é a porcentagem. Uma porcentagem, ela é dada por uma fração onde o denominador aqui vale 100. No caso aqui, eu tenho 10. O que eu teria que fazer com esse 10 para chegar ele no valor de 100? Multiplicar ele por 10. Multiplicando aqui por 10, eu multiplico de cima também por 10. Então, fica 5 vezes 10, 10 vezes 10. Eu tenho 50 centésimos. Bom, para representar na forma percentual, que é a porcentagem, basta eu retirar essa divisão por 100 e inserir o símbolo de porcentagem. Então, eu tenho 50%. Um outro exemplo, a razão entre 3 e 4. Então, vai dar 3 quartos. Para representar de novo, na forma decimal, 3 dividido por 4. Isso vai dar 0,75.
0,75 na forma percentual, tem que transformar isso em fração. Tiro o 0 aqui, fica 75 em cima, e embaixo acrescento 1, 2 casas depois da vírgula, acrescento 2 zeros aqui embaixo. 75 centésimos. Diferente desse que tinha dado 10, porque só tem uma casa depois da vírgula, eu tinha que multiplicar os valores aqui para chegar na porcentagem aqui, que é a divisão por 100. Aqui eu já tenho direto a divisão por 100. Basta eu trocar essa divisão por 100 pelo símbolo da porcentagem. Então, eu tenho 75%. Quero chamar a atenção aqui, como que eu vou montar essa minha razão? Bom, eu tenho que estar atento à ordem que os números foram dados. Então, o primeiro número vai ser o numerador, que é o valor de cima. O segundo número sempre será o denominador. Segundo número, denominador, valor de baixo. Então, eu tenho que respeitar essa ordem em que os números são dados. Próximo item são grandezas. Então, o que é uma grandeza quando nós estamos trabalhando proporcionalidade, quando nós estamos falando dentro da matemática? O que vem a ser uma grandeza? Bom, grandeza é tudo que pode ser medido, resumidamente. Então, tudo que tem valores, que é quantificado, que eu posso medir, eu chamo de grandeza. Então, vamos ver alguns exemplos. Volume. Eu posso medir o volume? Posso. Então, ele é uma grandeza. A massa. Eu posso medir uma massa? Posso. Então, ela é uma grandeza. A superfície. Eu posso medir? Posso. Também é uma grandeza. Assim como o comprimento, a capacidade, a velocidade, o tempo, o custo e a produção. Tudo isso eu chamo de grandezas. Note que a velocidade, ela já está aqui, ó. Ela tem dentro dela representada duas grandezas. Quais são as grandezas referentes à velocidade? Distância e tempo, tá? Também são grandezas. Depois, nós temos proporção. O que vem a ser proporção trabalhando dentro de proporcionalidade? Às vezes o aluno vê um exercício perguntando se existe proporção entre os valores. Então, vamos ver o que quer dizer essa proporção. Quando igualamos duas razões, então eu tenho duas razões, e eu igualo essas duas razões, elas vão formar uma proporção se o resultado das duas divisões são os mesmos. Então, se eu tiver aqui, ó, a primeira razão, A dividido por B, igual a segunda razão, X dividido por Y, o resultado dessa for igual ao resultado dessa, nós falamos que existe uma relação de proporção. Também podemos fazer da seguinte forma: ao invés de eu fazer a divisão, para quem tem dificuldade na divisão, eu posso multiplicar cruzados valores aqui. Também vão dar o mesmo resultado. Se eu pegar A vezes Y e B vezes X, e o resultado for igual, eu também tenho aqui uma relação de proporção. Então, vamos ver um exemplo. Eu tenho 2/3, é a minha primeira razão, igual a 10/15, minha segunda razão.
Bom, existe relação de proporcionalidade entre essas duas razões, entre esse valor e esse valor? Existe relação de proporcionalidade? Como que eu faço? Regrinha de 3. Esse vezes esse, então 2 vezes 15 e 3 vezes 10. Então, eu tenho aqui 2 vezes 15, 30. 3 vezes 10, também 30. Como os dois lados obteve o mesmo resultado, eu falo que existe uma relação de proporcionalidade entre 2/3 e 10/15. Então, vamos ver algumas situações que serão consideradas grandezas proporcionais. Vamos ver o primeiro aqui. A altura de uma pessoa, ela é diretamente proporcional à sua idade? Então, quanto mais velha eu for, maior vai ser a minha altura? Não, né, gente? Isso não vai acontecer. Tem pessoas muito mais jovens do que eu e muito mais altas do que eu. Então, não tem relação de proporcionalidade, tá? Eu não envelheço de acordo com a minha altura. Depois, a massa de uma pessoa é diretamente proporcional à sua idade? Então, quanto mais velha eu for, mais massa eu vou ter? Não, necessariamente, né? Porque vai chegar uma certa idade que eu posso manter esse valor, ou eu posso diminuir esse valor, ou eu posso aumentar esse valor. Então, não tem uma relação de proporcionalidade à massa com a idade. Também não. O próximo, a produção de peças produzidas em relação ao tempo de produção. Então, quanto mais tempo eu trabalhar, mais peças eu vou produzir? Claro que sim. Bom, e se está aumentando o meu tempo, aumenta a minha produção? Ou se diminui o meu tempo, diminui a minha produção? Quando as duas grandezas aumentam juntas ou diminuem juntas, eu falo que elas são diretamente proporcionais. O próximo, o tempo de produção de peças em relação à quantidade de funcionários. Então, quanto mais funcionários eu tiver, menos tempo eu vou gastar? Ou, quanto menos funcionário eu tiver, mais tempo eu vou gastar? Note que uma está aumentando para a outra diminuir. Isso quer dizer que eu tenho uma relação de proporcionalidade, sim, só que agora inversamente proporcional. E quais são os tipos de grandezas em relação à proporcionalidade que eu tenho? Então, a primeira são grandezas diretamente proporcionais, que são aquelas que juntas as duas aumentam ou as duas diminuem. Eu falo que são diretamente proporcionais. Grandezas inversamente proporcionais. Então, quando uma aumenta, a outra diminui. Ou vice-versa. Então, eu falo que são grandezas inversamente proporcionais. Vamos ver na prática como que eu resolvo esses tipos de grandezas, diretamente ou inversamente. Diretamente. A proporcionalidade pode ser resolvida de uma forma geral utilizando a regra de 3. Então, aquela regrinha de 3 que vocês viram no ensino fundamental, eu uso para resolver quando eu tenho situações de proporção diretamente proporcional. Vamos ver um exemplo aqui.
Sabendo que as duas grandezas são diretamente proporcionais, determine o valor de x. Então, eu tenho aqui 4 meios e eu tenho 10x. Eu quero identificar o valor de x, conhecer o valor de x, e eu sei que as duas são diretamente proporcionais. O que quer dizer diretamente proporcionais? Os dois lados aumentam ou diminuem ao mesmo tempo, tá? Então, vamos para achar o x aqui, basta eu fazer o quê? Fazer a multiplicação cruzada, que é a regrinha de 3. Então, primeiro eu faço 2 vezes o 10, 4 vezes o x. Então, eu tenho 4x igual 2 vezes o 10. 2 vezes o 10, 20. Tenho 4x igual a 20. Toda vez que eu tenho x sozinho com um valor, aqui no meio tem uma multiplicação, eu passo esse 4 para o outro lado com a operação inversa, que vai ser divisão. Então, eu tenho que x é igual a 20 dividido por 4. 20 dividido por 4, 5. Então, o valor de x aqui vai ser 5. Nesse outro caso, eu tenho a inversamente. Na inversamente, eu também uso o auxílio da regra de 3 para resolver, porém, nós devemos inverter as posições de uma das razões. Então, vamos ver no exemplo como que acontece. Sabendo que duas grandezas são inversamente proporcionais, determine um valor de x. Então, eu tenho 3 nonos igual a 21 sobre x. Como que eu vou fazer isso para achar o valor de x? Bom, aqui já me falou que é inversamente proporcional. Então, eu tenho que inverter uma das razões. Vou inverter essa daqui, ó. Esse 21 vem para baixo e o x sobe. Então, eu fico com 3 nonos igual x 21 avos. Agora, eu vou para a regrinha de 3. Então, eu faço 9 vezes x e 4 vezes 21. Tá aqui. 3 vezes 21, 63. Passo 9 dividindo. 63 dividido por 9, x é igual a 7. Então, agora nós vamos a alguns exemplos. Então, eu vou usar um marcador de texto para poder grifar o que é mais importante, porque toda vez que a gente tem uma situação problema, ele traz um contexto, um enunciado, aonde eu vou extrair as informações. Então, tudo que eu julgar necessário para utilizar no cálculo, eu vou usar o grifo para poder marcar lá no meu texto. Então, vamos ver o primeiro exemplo. Um prêmio P, então ele falou que esse prêmio, ele é P, tá? Então, tá aqui, ó. O que que ele quer dizer? Ele vai usar um apelido para o prêmio com a palavra P, ou seja, uma simplificação para a palavra prêmio, tá? É mais ou menos quando a gente usa o WhatsApp e a gente simplifica algumas palavras, resume algumas palavras, que nem o você, a gente coloca VC, beleza, a gente coloca BLZ, o também, TB. Então, dentro da matemática, nós também usamos esse recurso para facilitar na hora de montar os problemas. Então, ele disse que o prêmio representado pela letra P da loteria deve ser dividido, olha aqui, ó, uma informação importante dentro da matemática, em partes iguais, também partes iguais. Cabendo um valor x, então, o valor dessa divisão eu vou representar pela letra x. A cada um dos
N ganhadores, então, ganhadores eu represento pela letra N. Considerando um prêmio P, tá lá o Pzinho de novo, de 100 mil. Então, o prêmio que nós vamos dividir é esse valor aqui, 100 mil. Ele pede para montar uma tabela, então eu tenho que montar uma tabela com até 5 ganhadores. Quem são os ganhadores? O N aqui, ó. Eu tenho que ter 5 ganhadores. A seguir, represente com uma expressão. Então, vou representar com uma expressão a relação de interdependência entre X e N. Então, tudo que eu achei importante desse meu problema, eu grifo ele, tá? No caso aqui eu usei marca-texto, mas é a mesma coisa que grifar. Grifo todas as informações importantes e aí eu vou resolvendo os meus problemas em cima dessas informações. Bom, quais são as coisas que ele quer? O que ele quer é que você monte uma tabela e represente uma expressão. Então, vamos primeiro na tabela aqui. O que tem que ter nessa tabela? Então, eu tenho que montar uma tabela com até 5 ganhadores. Então, os ganhadores estão aqui. Lembrem que ganhadores eu represento pela letra N e eu tenho que ter os 5. Ó, 1, 2, 3, 4, os 5 ganhadores. E esses 5 ganhadores vão dividir esse prêmio de 100 mil em partes iguais. Então, como que eu faço isso? Pego o valor do prêmio, então, ó, o prêmio, ele vai ser representado pela letra P, que é 100 mil. Pego esse 100 mil e divido com esse meu primeiro ganhador. Quanto que ele vai ganhar? 100 mil, só tem ele, então ele vai ficar com todo o prêmio para ele. Se eu tiver 2 ganhadores, eu tenho que pegar esses 100 mil e dividir em 2 partes. Então, eu tenho 50 mil. Se eu tiver 3 ganhadores, eu pego esse meu prêmio de 100 mil e divido em 3 partes. Então, eu vou ter aproximadamente 33.333. Isso continua porque é uma dízima periódica, tá? Se eu quero dividir em 4 partes, ou seja, tenho 4 ganhadores, 100 dividido por 4, 25 mil. E o último, porque é até o 5, eu pego o prêmio aqui de 100 mil, divido por 5, eu vou ter 20 mil para cada ganhadores. Então, a primeira etapa aqui, que era de montar a tabela, está aqui, construída, com as informações que eu extraí aqui do meu enunciado. A segunda informação, ele quer que eu represente com uma expressão. O que é uma expressão? Eu posso ter uma expressão com números e eu posso ter uma expressão algébrica que é com letras. Então, ele quer essa expressão. Que expressão eu posso, ou que seja, como que eu resolvi matematicamente essa divisão e como que eu posso fazer para toda e qualquer situação? É isso que ele fala na expressão. Eu tenho que relacionar a dependência entre o valor e os ganhadores. Não tem uma interdependência aqui? Quanto mais ganhadores, menor vai ser o meu prêmio. Então, o que está acontecendo nessa minha tabela aqui? O número de ganhadores está aumentando. O meu valor está diminuindo, o prêmio está diminuindo. Então, qual é a relação que eu tenho aqui? Uma relação de grandezas inversamente proporcionais.
Como que eu vou representar isso algebricamente? Eu falo que x é o valor, tá? É a divisão aqui em partes. Como que eu fiz essa divisão? Eu usei o prêmio, tá aqui, dividi pela quantidade de ganhadores. Então, essa é a minha expressão algébrica para essa situação. É você colocar usando as letras exatamente o que você fez. Você não pegou o prêmio e dividiu pelo ganhador? Prêmio dividido pelo ganhador. O X aqui é o valor do prêmio para cada ganhador. Então, ele vem na frente. Esse valor do prêmio, ele vai ser igual o prêmio total dividido por cada um dos ganhadores, tá? É dessa forma que eu monto a minha expressão, exatamente da maneira que eu faço os cálculos, porém eu substituo por letras para ter a expressão para qualquer quantidade de ganhadores. O próximo item aqui diz o seguinte: Ana comprou uma bolsa e pagou R$ 45. Se comprar 2 bolsas, quanto vai pagar? Então, eu quero saber quanto ela vai pagar. E se comprar 8 bolsas, quanto ela pagará nessas 8 bolsas? O que ele pede aqui? Represente com uma expressão. Então, você vai representar essa situação com uma expressão, a relação de interdependência entre V, que é o valor, e X, que é a quantidade. Então, as grandezas envolvidas aqui é o valor e a quantidade, representada pelas letras V e X. Então, vamos ver como é que fica isso. Para começar, eu posso resolver igual o exercício anterior, montando uma tabelinha com essas informações. O exercício ele não pede, mas a partir do momento que eu monto uma tabelinha, eu consigo visualizar esses dados melhores, tá? Então, o que eu posso colocar nessa minha tabela? X é a quantidade de bolsas, tá aqui. V é o valor que eu vou pagar em cada quantidade. P é o preço de cada bolsa. Então, como que eu vou montar a minha tabela? Se eu compro uma bolsa, eu vou pagar os R$ 45, que é o preço de uma. Se eu compro duas, eu pago o dobro, R$ 90. Se eu compro 4, então agora eu pago R$ 180. E se eu compro 8, eu pago R$ 360. Montando a minha tabela, eu consigo visualizar que a quantidade está aumentando aqui. E o valor também aumenta. Então, eu consigo perceber que essas duas grandezas, elas são diretamente proporcionais. As duas estão aumentando. Se são diretamente proporcionais, como que eu vou representar através de uma expressão essa situação? Da mesma maneira que eu fiz o cálculo aqui. Então, eu tenho o valor final, tá? Que vai ser de acordo com o preço de uma para cada quantidade de bolsa que eu compro. Então, eu tenho aqui, ó, o meu valor final vai ser igual
preço de uma bolsa, que é 45, vezes a quantidade que eu quero. Então, eu tenho a expressão representada para essa situação. O próximo item agora, nós temos o seguinte: para cortar a grama de um grande canteiro, então você tem um grande canteiro que vai ser cortada a grama, e eu tenho que um jardineiro leva 9 horas. Mantida a proporção e o mesmo ritmo de jardineiro, ou seja, esse mesmo canteiro, esse um canteiro, tá? Supondo que eu tenha mais jardineiros trabalhando com o mesmo ritmo que o primeiro, para cortar essa grama em 3 horas, serão necessários quantos jardineiros? Então, eu quero saber. Eu tenho um canteiro, onde um jardineiro, ele corta a grama em 9 horas, né? É um grande canteiro. Eu quero cortar essa grama em 3 horas. Quantos jardineiros eu vou precisar? Então, vamos ver aqui. Posso montar uma tabelinha também, tá? Posso falar que o jardineiro, eu ponho um apelido de J nele. Um jardineiro, ele vai gastar um tempo, que eu representei também aqui por T, que equivale 9 horas. Quantos eu represento por X jardineiros eu vou precisar para 9 horas? O que vai acontecer aqui? Quanto maior a quantidade de jardineiros, o que acontece com o tempo? Ele diminui, tá? Então, diminuindo uma grandeza e aumentando outra, eu tenho grandezas inversamente proporcionais. Então, eu faço 1 dividido por x tem que ser igual 9 dividido por 3, tá? Sempre a razão entre as mesmas grandezas, tá? Eu não posso pegar 1 sobre 9, x sobre 3. Tem que pegar a razão entre as mesmas grandezas. Que grandeza é essa? Jardineiro. Então, 1 dividido por x. Que grandeza é essa? Tempo. Então, 9 dividido por 3. Como ela é inversamente proporcional, eu tenho que trocar a posição de uma das grandezas. Então, o que eu vou fazer? O 3 vem para cima e o 9 desce. Tá feito aqui, ó. O 3 foi para o numerador. Eu tenho aqui, ó, o 3 foi para o numerador e o 9, o denominador. Agora, eu multiplico usando a regrinha de 3, cruzando as informações aqui. Então, eu vou ter o quê? X vezes 3 e 1 vezes 9. Então, vai dar 3x igual 9 vezes 1. 9 vezes 1, 9. 3 passa dividindo, então fica 9 terços. 9 dividido por 3, 3. Então, eu vou precisar de quantos jardineiros para cortar essa grama em 3 horas? De 3 jardineiros. Ok? O último exercício, ou último exemplo, eu tenho uma tabela, e aí ele fala o seguinte: a tabela a seguir, ela relaciona os valores de 3 grandezas, x, y e z,
que variam de modo interrelacionado. Verifique seus diversos pares de grandezas. Então, eu quero aqui, ó, o par entre x e y e z e x e z, se são diretamente ou inversamente proporcionais. Justifique sua resposta. Bom, como que eu posso justificar? Com os cálculos, certo? Então, primeiro eu tenho que saber se x, as grandezas x e y são direta ou inversamente proporcionais. Y e z, x e z. Então, vamos começar analisando como se comporta cada grandeza. A grandeza x, deixa eu mudar o marcador aqui. A grandeza x, ela vai de 300 para 175, então ela está diminuindo. A grandeza y, ela vai de 7 para 21, 28, ela está aumentando. E o z também está aumentando. Então, vamos fazer primeiro x em relação a y. Então, x em relação a y. O que acontece? Enquanto uma diminui, a outra aumenta. Isso quer dizer que elas são inversamente proporcionais. Então, eu vou lá e faço, ó, 300 dividido por 100, 7 dividido por 21. Ah, mas aqui tá trocado, ó. 100, eu não fiz 300 por 100. Exatamente, porque são inversamente, eu troco a posição de uma das razões. No caso, troquei essa primeira razão aqui. Poderia trocar a segunda? Poderia, tá? Desde que eu troque uma delas, não tem problema nenhum. Então, agora eu faço 100 vezes 21, 300 vezes 7. O que eu vou ter? 21 vezes 100 e 300 vezes 7, 2.100. Como eu tenho os mesmos resultados aqui, eu posso falar que essa grandeza é inversamente proporcional. Eu vou confirmar com as próximas posições aqui, ó. Então, eu tenho, se fosse diretamente, 100 sobre 75. Como é inversamente, eu inverto as posições, 75 sobre 100. 21 dividido por 28. Então, 75 centésimos é igual 21,28 avos. Multiplico aqui cruzando, então vou ter o quê? 21 vezes 100, 75 vezes 28, que vai dar 2.100 dos dois lados. Então, eu posso afirmar que a grandeza x e y, elas são inversamente proporcionais. A próxima, vamos fazer aqui. Agora, nós vamos fazer o y em relação ao z, né? De novo, eu tenho lá grandeza. Aqui diminui, aumenta, aumenta. Agora, eu vou comparar o y com o z. As duas setinhas estão aumentando, então eu tenho que comparar com o diretamente proporcional. Diretamente proporcional, eu faço 7 dividido por 21, 1 dividido por 3. Essas duas razões têm que dar o mesmo valor para ser diretamente proporcional. Então, 7 eu multiplico com 3, cruzando, e o 21 com 1 cruzando. Então, eu vou ter 21 vezes 1 e 7 vezes 3.
21 e 21 aqui. Então, eu obtive os mesmos resultados. Vou para o próximo para confirmar isso daí. Então, agora eu tenho 21 dividido por 28, tem que ser igual 3 dividido por 4. Ou seja, faço a multiplicação aqui do 28 vezes 3 e 21 vezes 4. 28 vezes 3 é igual 21 vezes 4. 28 vezes 3, 84. 21 vezes 4, 84. Também eu tenho os mesmos resultados aqui. Isso quer dizer que essas grandezas são diretamente proporcionais. Meu último exemplo vai ser agora em relação a x e z. Então, eu vou analisar de novo as setinhas que eu tenho. Está o x, está o z. Uma está aumentando, outra está diminuindo. Então, eu quero saber se elas vão ser inversamente proporcionais. Para ser a razão entre as grandezas tem que ser iguais. Então, vamos lá. X em relação a z, eu tenho, se são inversamente, eu troco as posições aqui. Então, vai ficar 100 dividido por 300. 1 dividido por 3. Então, 300 vezes 1 e 100 vezes 300, que vai dar 100 vezes 3, 300, 300 vezes 1, 300. Então, deu igual aqui. Faço o próximo para confirmar. Então, quem são os próximos? 175, 3 e 4. Inverto aqui, porque eu estou vendo se é inversamente proporcional. Então, 75 vezes 4, 100 vezes 3. 100 vezes 3, 300. 75 vezes 4, também 300. Os dois lados são iguais, então, são inversamente proporcionais. Então, até agora eu não falei para vocês sobre o K, que é a constante de proporcionalidade entre duas grandezas, grandezas essas que podemos chamá-las de x e y. Então, vamos ver como que é essa constante aqui em relação às grandezas diretamente proporcionais. Quando eu tenho diretamente proporcionais, eu tenho que uma das grandezas é dividida pela outra grandeza. Essa é a formulazinha da constante K aqui. Quando as grandezas são inversamente proporcional? Bom, inversa, eu vou inverter a operação aqui. Ao invés de eu dividir as grandezas, agora eu vou multiplicar essas grandezas. Então, o meu K vai ser o quê? X vezes Y. Então, diretamente, eu divido, é a razão entre as grandezas, e inversamente, eu tenho o produto entre as grandezas. Vamos ver como que funciona isso. Vamos pegar a própria tabela do exercício anterior para achar essa constante de proporcionalidade. Então, vamos começar em relação ao y e ao z, tá? Só troquei aqui, ó. Tá? Como aqui eu tinha 3 grandezas, eu tive que falar que essa era x, y e z. Como eu vou comparar entre duas, então eu tenho y e o z eu chamei de x, tá? Os valores são os mesmos. Como que eu vou achar a constante, então? Eu pego o valor de
y e divido pelo valor de x. Então, 7 dividido por 1, 7. 21 dividido por 3, 7. 28 dividido por 4, 7. 35 dividido por 5, 7. Ou seja, eu tenho sempre o valor de 7 na divisão entre as grandezas. Isso caracteriza que é constante essa divisão. Por isso que é chamado de constante de proporcionalidade. Eu tenho a razão entre esses valores, que vai dar uma constante 7. Agora vamos pegar uma situação onde eu tenho o inversamente proporcional. Então, eu vou pegar agora o x e o y aqui mesmo. Então, eu tenho x e y. No inversamente, eu multiplico, ou seja, eu faço produto entre as grandezas. Então, eu pego x vezes y, x vezes y, x vezes y, x vezes y. Então, pegando aqui 300 vezes 7, 2.100. 100 vezes 21, 2.100. 75 vezes 28, 2.100. E 60 vezes 35, também 2.100. Ou seja, o produto entre as duas grandezas são constantes. Isso é a constante de proporcionalidade dessa grandeza inversamente proporcional, que vai ser 2.100. Finalizamos a aula por aqui. Obrigado por participar e não percam os conteúdos do segundo bimestre para as primeiras séries do ensino médio. Até a próxima! E aí, meus amores, gostaram da aula de hoje? Então, não esqueçam de se inscrever aqui no meu canal, apertando o botão vermelho que fica logo aqui embaixo, deixe seu like e ative o sininho de notificações para vocês não perderem nenhuma aula. E até a próxima. Beijão! I used to